Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao 35. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e os seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentado ao redor de Jesus. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Jesus então respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao redor, Jesus disse: aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estimados e prezados homens do terço, familiares que nos acompanham no Evangelho do dia, o Evangelho de hoje ele é muito interessante, que ele vai falar sobre, e entra aí um pouquinho também uma tensão teológica, que é sobre a família de Jesus. Há uma tentativa de dizer que Jesus tinha vários outros irmãos, e aqui na palavra diz os irmãos de Jesus, então não podemos dizer que não havia irmãos. Só que não, a palavra do Evangelho nós temos que entender que ela usa o hebraico, ela usa o padrão da sociedade dos hebreus da época de Jesus. Então, para nós entendermos uma família, a gente tem que olhar naquele tempo e naquela época. Nós não podemos aplicar o mesmo padrão de família que nós temos hoje para a época de Jesus ou outras épocas. Então, esse é o primeiro elemento. Para nós entendermos aqui a família da época de Jesus, a gente chama dentro da exegese a personalidade corporativa. Quem é a personalidade corporativa na família? Sempre é a pessoa mais velha. O que quer dizer? Se o teu bisavô está vivo ainda, então a personalidade corporativa desta família é o bisavô. Quando morre o bisavô, se torna o avô. Então é a última pessoa da família, ele é a personalidade corporativa de toda a família. Então vamos pegar o meu sobrenome, Vandemir Maistre, então família Maistre. Se eu tenho o meu avô, então quem é todos os filhos, primos, todo mundo se refere a quem? Ao meu avô e não ao meu pai. Então o meu avô, ele é essa pessoa mais importante nessa grande família. Morrido o meu avô, aí sim vem o meu pai, que é a pessoa, depois mais velha, mais importante. Então é importante nós ter presente que a personalidade corporativa incorporava todos. Então era a minha família, a família do meu tio, os meus primos, todos nós pertencíamos a esse nosso avô. Então todos nós nos chamávamos irmãos, nós somos irmãos. Então os meus primos, eles são os meus irmãos. Isso no conceito de família hebraica da época de Jesus. Isso é importante nós ter presente. Hoje a família, nós já perdimos, devido ao desenvolvimento cultural, social e antropológico, a gente perdeu muita relação familiar. Então cada vez mais a família está diminuindo num ciclo mais pequeno. Então é interessante nós olharmos no carro, nos para-choque de carro. Sempre lá no carro está a mãe, o pai, uma criança e quem que está depois? O gato ou o cachorro. Então já começou o gato e o cachorro participar do ciclo familiar. Já não é, poderia na época de Jesus, provavelmente era o bisavô e todo o para-choque cheio de gente, porque ali estavam todos os meus irmãos e os meus primos, todo mundo. Então o conceito de família hoje, ele individualizou muito esse conceito, então ele está no pequeno. Então quando nós falamos de irmão, para nós está muito claro, é do meu pai e da minha mãe, esse aqui é meu irmão. Então nós não podemos aplicar o mesmo conceito para Jesus.
Nos evangelhos, ademais, não é a preocupação dos evangelistas buscar uma descrição detalhada da família de Jesus. E sim, a intenção dos evangelistas é falar sobre a mensagem de Deus trazido na pessoa de Jesus Cristo. Essa pessoa que se encarnou numa família concreta. Então isso é importante nós termos presentes aqui. E Jesus aqui ele diz, quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Jesus aqui ele universaliza agora muito mais. O meu pai e a minha mãe e os meus irmãos são todos que ouvem a palavra de Deus, porque Jesus está usando o conceito também da personalidade corporativa, a quem? Meu pai. Deus Pai, Ele incorpora a todos. Jesus é enviado da Santíssima Trindade, é enviado do Pai para nos falar do seu amor. Então, Jesus incorpora agora em Deus toda essa grande família cristã. Então, quem crê em Jesus é seu irmão, sua irmã, sua mãe. Todos, pertencemos a Jesus. Nós agora nos incorporamos nessa personalidade corporativa e espiritual. Então vamos pedir, pela intercessão de nossa querida Mãe de Deus, para que a gente primeiramente se preocupe com a família, se preocupe com essa pequena família que Deus nos deu, mas que também a gente se preocupe da grande família, os nossos parentes, os nossos primos, a gente no mínimo ser solidário na oração com essa grande família ao qual eu pertenço. Então, pela intercessão de nossa querida Mãe Rainha, que está aqui no santuário, de todos os anjos e de todos os santos, especialmente de São José, que Deus Trino abençoe, especialmente no dia de hoje, a tua família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.